Olá pessoal, tudo bem? A autoria comenta de hoje vai analisar, num formato um pouco diferente inclusive, a proposta de redação da Unisa, que é uma prova bem interessante porque muitos dos candidatos que prestam a prova para o curso de medicina passam por um vestibular de fato que tem ganhado mais notoriedade ultimamente. Essa é uma prova de padrão Unesp, típica prova Unesp, já mostra inclusive nessa análise da proposta que está aqui, ou aqui para vocês. Caso vocês queiram ter essa proposta inclusive, vale dar uma olhada como funciona no site da VUNESP. Você pode entrar aqui em vunesp.com.br, clicar aqui na seção vestibulares. Se você for no vestibulares em andamento, vai ter aqui um link para Unisa, Universidade de Santo Amaro, processo seletivo de medicina em provas e gabaritos, caderno de questões. Você vai ter esse caderno aqui com toda a prova e a gente vai chegar no final do caderno a proposta de redação. O tema foi esse aqui: cantada em locais públicos, assédio ou elogio à mulher. A primeira coisa que a gente percebe é que, como é típico de provas de padrão VUNESP, a menção a uma pergunta de sim ou não já acaba direcionando uma redação de comentário bilateral, ou seja, o candidato poderia escolher a noção de assédio ou elogio, ainda que toda a discussão que é proposta pela coletânea seja uma discussão sobre a tentativa de releitura a respeito dessa noção da cantada, muito pautada pela noção das críticas que vêm de maneira muito produtiva do movimento feminista em relação a isso, tá? Então aí é hora da gente olhar a coletânea com um pouco mais de cuidado para ver de que maneira poderíamos direcionar esse texto. Então, o primeiro texto da coletânea, esse daqui, ele traz uma série de dados estatísticos que vão mostrando para a gente a incidência de determinadas cantadas que vão sendo apresentadas. O primeiro momento que a gente acaba lidando com dados, né, com números concretos, a primeira impressão que a gente pode ter é de que esses dados são meramente questões que a gente pode ilustrar a informação que foi apresentada. O ideal, na verdade, é a gente conseguir olhar além desses dados e perceber o que eles podem significar. No primeiro lugar, os ambientes que estão repletos, na verdade, dessa adesão à própria cantada. E se você pensar, o próprio ambiente de trabalho traz essa noção do flerte. Mas são só 33%. Mas pensa que o trabalho talvez não seja um ambiente mais adequado para isso. Mas mais que isso, a análise acho que incide sobre a incidência desses tipos de dados aqui, os tipos de cantadas que são apregoadas, que podem ter um determinado tipo de clamor sexual, obviamente, mas que trabalha de uma certa forma um determinado tipo de estereótipo da visão da mulher. Talvez o ponto seja imaginar que a incidência muito forte de determinados tipos de cantadas possam só reforçar padrões, estereótipos machistas e tudo mais. A campanha, inclusive, passa pela noção do Chega de Fio-Fio, né, que, se não me engano, é um grupo, do projeto feminista Think Olga, para, de fato, perceber e problematizar essa noção da cantada na sociedade contemporânea. O texto 2 já mostra para a gente como a noção, existe uma linha tênue entre assédio e flerte. Então, e aí é interessante para problematizar que talvez a ideia de que a gente pode fazer a cantada porque seria só uma forma de inibir, de desinibir as pessoas e tudo mais. Na verdade, isso esconderia um pressuposto teórico muito mais forte de que seria uma forma de naturalizar um processo de cantar a mulher em qualquer tipo de ambiente como algo, na verdade, comum, quando é algo muito mais afeito a que o homem o faça, e não porque o homem pode ou não pode, mas por regras sociais que acabam valorizando a atuação do homem em detrimento da atuação da mulher. Nesse sentido, seria sim uma forma de assédio se pensar que a noção de cantada, ela coloca muitas vezes uma narrativa que põe a mulher de uma maneira, que coloca a mulher de uma forma, como se diz, pejorativa dentro das falas que são efetuadas. Como é comum nas propostas do Unesp também, seria interessante passar pelo texto do Chico Sá, porque o texto do Chico Sá ele é o texto que faz o contraponto em relação ao resto, mostrando talvez a importância que se tem ainda da cantada. No entanto, o próprio Chico Sá diz que basta ter o cuidado para não ser simplesmente um chato que baba diante do melhor dos espetáculos da existência delas. Talvez o importante seja pensar que a noção de cantar, mesmo quando defendida
É possível que ela exista sem que se recorra aos mesmos estereótipos de sempre, que é, de fato, o grande problema. Tudo bem? Então, assim, por mais que se cria a noção de bilateralidade, não estou dizendo que você não poderia adotar a noção de elogio, mas o contexto todo da proposta mostra pra gente que a gente precisa fazer essa discussão passar por uma relação que se tem em relação às críticas muito bem feitas pelo movimento feminista, em relação a essa naturalização de atitudes machistas na sociedade contemporânea. Aliás, é uma naturalização de um processo histórico que vem de muito tempo e que tem se manifestado, ainda bem, por meio de críticas que vêm dos movimentos feministas, para que, de fato, todos possamos olhar para a sociedade de maneira mais conjunta, enfim. Tá? Espero que isso ajude a entender como a proposta foi feita. Agora começou a série de provas, né? Então a gente já vai começar a mostrar mais vídeos nesse sentido. Fiquem espertos, inclusive, porque daqui a pouco já chega o Enem, ok? Qualquer dúvida podem procurar a gente para falar sobre esta prova ou sobre qualquer outra coisa. Um abraço.